Relativamente a essa matéria, nós tivemos hoje a presença do Sr. Dr. Miguel Guedes, que veio aqui também a explicar à variação da Câmara Municipal do Porto aquilo que nós já sabíamos. Relembrando, havia uma deliberação da Associação dos Amigos do Coliseu no sentido de avançar com a concessão daquele espaço. Em seguida surgiu a necessidade de fazer obras urgentes, que vão aliás iniciar-se agora em janeiro, para a reposição do telhado. E aí o que se conseguiu fazer foi que se juntou o município do Porto, juntou-se o Ministério da Cultura, juntaram-se parceiros privados, nomeadamente os clérigos, nomeadamente a Associação Comercial do Porto e alguns outros associados que conseguiram disponibilizar a verba necessária, são cerca de 300 e tal mil euros, para fazer aquilo que é fundamental e muito urgente, que é reparar a cobertura. Portanto, isto estava resolvido e, entretanto, no âmbito de várias conversas e negociações havidas entre a Associação dos Amigos do Coliseu e a área metropolitana, o Sr. Presidente da área metropolitana, foi anunciado que a área metropolitana poderia candidatar o Coliseu, as obras, não estas, mas as obras maiores do Coliseu, de reabilitação do Coliseu, ao Portugal 2030. Isso foi votado na área metropolitana por unanimidade, há cerca de 2 meses e tal atrás, e foi com base nisso que foi convocada uma Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu, em que esteve presente o Sr. Ministro da Cultura, em que eu estive presente em representação do município, e esteve também presente o Sr. Presidente da área metropolitana, o Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, e muitos outros associados, e que então votaram por unanimidade mandatar a direção para reverter a decisão de avançar com o processo de concessão e avançar com uma candidatura. Nós sempre dissemos, eu sempre disse que a única razão para fazer a concessão era o pior modelo possível, era não arranjar financiamento. Portanto, pela primeira vez havia uma solução. Fomos surpreendidos agora, na sexta-feira passada, com uma deliberação por parte na área metropolitana que teve a ver com repartição de fundos, em que houve 7 municípios que recusaram a comparticipar e, portanto, que de facto inibem a área metropolitana de apresentar esta candidatura. Isto apesar do município do Porto até ter previsto aumentar a sua participação e ter sempre dito uma outra coisa importante. O município do Porto sempre assumiu a componente nacional. O que é que isto quer dizer? Numa obra, o financiamento comunitário é apenas no máximo 85%. Nós sempre tínhamos dito que nós sozinhos iríamos pagar o resto. Além disso, iríamos pagar a nossa parte dentro daquilo que é os 17 da área metropolitana e estávamos mesmo aí disponíveis a pôr mais dinheiro. A verdade é que houve municípios que votaram contra, pelas razões que terão que lhes perguntar, mas aquilo que eles dizem é que é preciso fazer um levantamento e uma reflexão sobre outros equipamentos na área metropolitana, não tendo eu conhecimento que a área metropolitana do Porto tenha outra participação que não seja dos Amigos do Coliseu. Nós não vamos deixar cair o Coliseu. Nós, se for preciso candidatar, teremos que ser nós a candidatar o Coliseu, já não no âmbito da área metropolitana, mas no âmbito do município do Porto. Mas se for assim, a área metropolitana tem que fazer o favor de deixar de ser sócia dos Amigos do Coliseu. A contribuição que a área metropolitana tem dado para os Amigos do Coliseu é 0. Iremos avaliá-las uma a uma, mas aquelas que dependiam do Porto em termos de solidariedade metropolitana, e repare, chamo a atenção, e os senhores podem ter acesso àquilo que foi a distribuição dos fundos, comparando o Portugal 2020 com o Portugal 2030, em que o município do Porto estagnou a sua comparticipação para que outros municípios, que aliás votaram contra, tivessem muito mais verbas. Houve municípios que aumentaram as suas verbas em 50% e 60%. O município do Porto manteve estável a sua posição exatamente num princípio de solidariedade metropolitana. Mas uma solidariedade é um princípio unívoco, que tem que cobrir as duas partes. Se de facto nós iríamos, por exemplo, estávamos a avançar para a empresa metropolitana de transportes, que para nós não tem nenhum interesse, para a SCCP não tem nenhum interesse. Nós temos a TIP a funcionar, a TIP tem como parceiros a Metro do Porto, a CP e a SCCP. Isto era no sentido de tentar resolver os problemas que os outros municípios têm relativamente à gestão dos seus contratos. Nós, neste momento, aliás, retirei a proposta. Não faz nenhum sentido. O município do Porto tem ajudado, ainda agora ajudou ao telhado.
compra bilhetes de circo, participa ativamente na associação. A área metropolitana nunca pode e agora não quer. É que agora podia e não quer. Até agora dizia que não podia. Portanto, mais vale, ou de facto o Sr. Presidente, a quem eu aqui renovo a minha total confiança, o Sr. Presidente Eduardo Vítor Rodrigues consegue explicar a esses municípios que uma moeda tem duas faces, ou então, de facto, não vale a pena. Não vale a pena andarmos a pensar em projetos metropolitanos quando há alguém, anunciadamente aliás, porque houve uma pessoa que o anunciou, houve um Presidente de Câmara que o anunciou, e exerce direito de veto. E exercendo direito de veto, nós temos sempre estes projetos pendurados. Estamos solidários, e dissemos-lo em reunião de Câmara, para que o município do Porto assuma a responsabilidade que estava a ser partilhada pela área metropolitana no sentido de concorrer, de manter esta situação e de participar no concurso para os fundos comunitários e de manter esta gestão como temos hoje em relação ao Coliseu. Portanto, na defesa da cultura, da cidade, da região, do próprio país, estamos também abertos a essa solução que possa vir a ser encontrada no âmbito da área metropolitana do Porto, que o Presidente da área metropolitana do Porto eventualmente consiga ou resolver o problema e voltar tudo à forma da área metropolitana se manter no concurso para os fundos comunitários, ou de saírem e haver uma participação individual dos municípios que o desejarem, tendo em conta que este é um interesse público que não é apenas para a cidade. O Coliseu tem um interesse público que ultrapassa a cidade do Porto. A falta de solidariedade, para qualificar assim, da área metropolitana relativamente a este assunto é incompreensível. E põe em causa um princípio básico, justamente, que é a solidariedade que está a ser exercida pelo município do Porto na área metropolitana, nomeadamente cedendo a sua posição e parte do seu encaixe financeiro relativamente aos montantes que estavam previstos. Não deixa de ser curioso que parece que estamos a discutir dinheiro que é nosso, e ainda por cima o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da União Europeia, são dos fundos comunitários e, portanto, deveríamos ser mais cautelosos também e mais, enfim, pensar um bocadinho, pensar duas vezes e contar até 10 antes de falarmos. A verdade é que estamos agora perante um imbróglio complicado de resolver, não se percebe porque é que aconteceu o recuo, há de haver uma razão, para já não a conhecemos, pelo menos nós não a conhecemos. O certo é que é importante que tenha sido aqui reafirmado hoje que a concessão não continua, o senhor diretor da Associação de Amigos do Coliseu assim o disse também, e isso é ótimo. Dito isto, temos que encontrar uma solução e, portanto, a solução agora passará, espero eu, pelo bom senso, espírito natalício e outras coisas do género que façam com que as pessoas ponham os pés no chão e percebam que estamos a falar de uma infraestrutura que não é de interesse municipal, é de interesse até nacional. Nós entendemos que todos devem assumir naturalmente as suas responsabilidades e que aquilo que é participação da área metropolitana na gestão deste equipamento deve ter como consequência, naturalmente, a assunção de todas as responsabilidades inerentes a essa participação. Confio muito na posição e na liderança do Dr. Eduardo Vítor Rodrigues no seio da área metropolitana para procurar chegar a um consenso e continuamos a esperar por parte do Partido Socialista que ele venha a ser possível. O PS tem vindo a acompanhar de forma muito próxima esta matéria do Coliseu. Já estivemos disponíveis para várias soluções, desde que elas fossem consensualizadas por todas as partes. Temos vindo a acompanhar esta matéria não só na cidade, não só com a participação de uma nossa vereadora, aliás, na gestão, na direção do Coliseu e também deputada, na Assembleia da República, com o Ministério da Cultura e com as autarquias e, portanto, esperamos que neste momento seja possível encontrar uma solução com brevidade e que essa solução permita a reabilitação do Coliseu ao abrigo dos fundos comunitários disponíveis, que naturalmente não os podemos de forma alguma perder. Não nos passa pela cabeça essa situação.